Bom dia a todos novamente. Nós vamos dar início em alguns minutos à nossa live com o chanceler Ernesto Araújo. Ele teve ele teve uma reunião há pouco com o presidente da República e por isso que atrasou um pouco o compromisso, mas ele já está chegando aqui. Eu vou adicioná-lo. Vou adicionar aqui o ministro para que a gente possa dar então início às nossas atividades dessa manhã. O objetivo dessa nossa live com o chanceler é conversarmos um pouco sobre as ações do Ministério das Relações Exteriores, né, nesse contexto de pandemia, principalmente com temas que importam às liberdades civis fundamentais, né, ao escopo institucional da ANAJURE, e temas como migrações, refugiados, a repatriação dos brasileiros, são temas aí que importam nesse contexto para que todos possam saber, né, o que está acontecendo no nosso país. Vou tentar mais uma vez aqui convidar o ministro, ver se ele já está disponível. Nós lançamos essa semana o Observatório das Liberdades Fundamentais. Já está aí o nosso chanceler, Ernesto Araújo. Bom dia, chanceler, bem-vindo. Bom dia a todos, Biel. Grande prazer. Eu vou desativar esses comentários aqui, porque dizem que desativando fica mais rápido a conexão. Tá certo. Desativei aqui, esses coraçõezinhos certamente são para o senhor, que é muito bem querido no nosso país. Gostei, gostei, sempre é bom. Obrigado. Bem-vindo, chanceler. Eu sei que o senhor está aí com uma agenda extensa, manhã, tarde e noite, às vezes madrugada, resolvendo situações complexas no país. Eu expliquei há pouco aqui que o senhor tinha sido convocado para uma reunião no Palácio Planalto, e por isso que nós estamos começando agora. E queria agradecer, né, pela essa disposição, mostrando esse senso democrático que o senhor tem, de fazer um rápido accountability aqui, uma prestação de contas do que o Ministério tem feito nesses dias de pandemia, né? Temos algumas questões que nos chegaram aqui, e, enfim, eu queria que o senhor desse uma palavra de saudação inicial, e depois nós continuamos. Muito bem, bom dia a todos. Uma grande alegria estar aqui, pronto a compartilhar aqui tudo que nós estamos fazendo dentro do governo, Itamaraty, claro, especificamente, nesse momento de tantos desafios convergentes, concomitantes e desafios de diversa natureza, né, numa situação que a gente não esperava, mas que está mostrando a fibra do presidente Bolsonaro, desse governo, está mostrando o que viemos, né? Realmente um papel transformador para o Brasil, em muitos sentidos. Então, tem o retrato como um todo, o quadro geral, e especificamente temas muito concretos aqui do apoio a brasileiros que estão no exterior, o apoio à repatriação, ao qual nós estamos dedicando tantos esforços. Então, tenho muita alegria de poder estar aqui para falar de tudo isso, tudo que nós estamos fazendo aqui no Ministério de um modo geral, que continuamos fazendo aí dentro dessa crise, e os temas específicos da questão do coronavírus, do enfrentamento dessa situação. Muito bem, chanceler. Acho que a primeira grande ação do Ministério, logo que a pandemia estourou, digamos assim, no mundo, lá na China, né?
E eu me lembro que nós da Anajur estávamos lá, né, em Nova York, no contexto do Isso. Conselho, do Comitê de Aprovação das NGO, né, tivemos todo o apoio do Itamaraty naquele momento, da nossa participação, não só na Anajur, as demais instituições brasileiras que ali estavam, e foi quando tudo surgiu, né, e eu me lembro, né, desse momento aí que o Brasil, né, através do Ministério das Relações Exteriores, fez aquele resgate importante, né, dos brasileiros que estavam ali na China. Você poderia comentar como é que foi aquela operação? Eu sei que foi uma operação muito delicada, né, muito difícil, mas que graças a Deus foi exitosa. Claro. Sim, aquela foi uma boa operação, realmente, né? Itamaraty com a Defesa, a FAB, o Ministério da Saúde, e, sobretudo esses órgãos, num lugar distante, evidentemente, né? Onde não tínhamos apoio direto, lá no interior da China. Uma logística muito complicada, já no momento onde muitos países já não estavam querendo autorizar sobrevoo e pouso de pessoas provenientes daquela região da China. Então, foi um desafio múltiplo para nós, aqui do nosso ponto de vista, de organizar os brasileiros, né, contato com eles. A embaixada mandou 3 pessoas desde Pequim, que dirigiram lá centenas de quilômetros lá, estava nevando, inclusive, uma viagem que não era fácil nas circunstâncias que estava vivendo, para organizar o embarque. Cada detalhe tinha que ser visto lá com as autoridades locais, e tratado, negociado. Foram muito cooperativas, não teve problema, mas é uma logística complicada. Depois, isso de negociar com países intermediários, aí a questão das escalas, né? E a questão da... Enfim, todo o aparato ali de segurança dentro, quer dizer, máscara e tudo isso que tinha que ser providenciado. Claro, isso sempre em coordenação aí com os outros órgãos. Depois da chegada ao Brasil, a quarentena, um esquema de quarentena. Enfim, então foi um desafio grande, foi um desafio que, né, envolveu muito a opinião pública, as pessoas prestaram muita atenção a isso e foi muito representativo, né, muito simbólico, né, tudo aquilo que a gente vem dizendo, né, da importância da pátria, né, do conceito de pátria. Nesse momento, as pessoas quererem voltar para casa. Isso realmente é algo que é simbólico, né? No sentido de que nos une. Como a gente tem um trabalho muito próximo ao Itamaraty, como instituição da sociedade civil, a gente tem, digamos, mais informações que, em geral, o público tem, né? E é de se exaltar, né? O trabalho de todo o corpo diplomático brasileiro. Eu vi relatos desses resgates feitos pelos nossos diplomatas ali na China, e isso realmente nos enche de orgulho, né? Esse orgulho patriótico de saber que nós estamos bem cuidados enquanto estrangeiro fora do país. Me faz lembrar da situação de guerra na Síria que aconteceu e que os nossos representantes diplomáticos ali, hoje o embaixador Aquiles e todo o seu corpo, como eles trabalhavam. Nós fizemos um projeto de ajuda humanitária ali, e como todo mundo estava engajado em ajudar. Isso realmente mostra o quanto o MRE é preparado para isso. Isso é simbólico, e o ponto, depois disso, é exatamente essa repatriação, né? Como está acontecendo isso, chanceler? Isso. Não, isso está sendo o nosso grande esforço agora, nesse momento. E a respeito dessa dimensão assim, conceitual, é interessante mencionar que essa área da assistência aos brasileiros no exterior, essa área consular, desde o começo agora da nossa gestão, a gente passou a incluir isso numa secretaria nova que a gente criou no Ministério, que a gente chama de Secretaria de Assuntos de Soberania e Cidadania, né? Então, é para deixar claro que esse tema dos brasileiros no exterior, ele faz parte de algo mais profundo, que é a questão da cidadania e da soberania. Quer dizer, o exercício, né, de uma nação soberana dele faz parte essa atenção aos brasileiros que estão fora e que querem continuar sendo brasileiros, querem continuar tendo esse laço. E a gente tem esse conceito, não é simplesmente a questão da burocrática, que é importante também, da assistência ali no dia a dia. E isso fica muito claro agora numa situação de crise com esse tema da repatriação. Por isso que a gente também está dando tanta prioridade
a isso. Porque é uma situação de milhares de pessoas que contam com o que nesse momento? Contam com a gente, com o governo brasileiro, representado aí através das embaixadas, dos consulados no exterior, e Itamaraty aqui coordenando em Brasília. Então, né, numa situação de tensão, todos os países fechando fronteiras, pessoas sem saber o que vão poder fazer, como é que vão voltar para casa. Aí as pessoas olham para nós. Então, a gente tem a consciência dessa responsabilidade. A consciência de que, né, nesses momentos, a pessoa olha, né, para a sua bandeira, para a sua casa, para a sua nação e precisa ter essa presença. Bem, então estamos realmente uma operação logística mega, nunca tivemos uma operação desse tipo, conseguimos montar um grupo aqui, um núcleo muito grande, com pessoas que trabalhavam normalmente em outras áreas do Ministério, deslocamos muita gente para esse núcleo, deslocamos os alunos do Instituto Rio Branco, por exemplo, para trabalhar nisso, trabalhando com grande empenho, né, para organizar aqui, a partir de Brasília, a situação. Hoje são cerca de 90 países do mundo onde há brasileiros com dificuldades para voltar ao Brasil, de diferente natureza. Começamos com um total aí de mais ou menos 15 mil pessoas ao redor do mundo, já conseguimos ajudar a trazer mais ou menos 2/3 disso, uns 10 mil, e ainda tem um contingente muito grande, continuamos trabalhando muito atentamente, mas acho que está dando resultado, estamos conseguindo mostrar esse resultado. Então, aqui em Brasília, um núcleo muito ativo, trabalhando 24 horas por dia, plantão permanente para organizar os voos, aqueles com as companhias privadas que ainda podiam manter voos de natureza comercial, digamos, agora os voos fretados, a coordenação com a FAB para um voo que foi feito, enfim, 2 aviões que foram feitos especificamente em Cusco, Peru, mas, de modo geral, a gente trabalhando com as companhias privadas e agora com voos fretados, porque a FAB precisa estar concentrada dentro do território, todo o apoio logístico que a FAB está dando e as Forças Armadas estão dando ao combate à pandemia. De modo que ficou conosco, basicamente, muito apoio também do Ministério do Turismo e da Embratur, na negociação com as companhias, mas o Itamaraty tem essa vocação de centralizar. O fundamental antes de mais nada, identificar os brasileiros que estão em dificuldade, saber onde estão, qual é a situação, como é que a gente pode ajudar, ou seja, ter o mapa completo, né, de cada indivíduo, de cada pessoa, de cada família que está precisando desse tipo de apoio. Isso nos exige, né, uma atenção permanente, nos exige também, às vezes, a possibilidade de trabalhar com esses novos mecanismos aí das redes, por isso que hoje é tão importante essa coisa das redes, porque muitas vezes um consulado, né, que tem um determinado movimento, hoje está com 100 vezes mais movimento, às vezes tem 3, 4 funcionários para atender milhares de chamadas naquela jurisdição. Então, é impossível fazer isso pela via normal, assim, de cada pessoa. Claro que a gente acaba atendendo por telefone diretamente cada pessoa, seja no exterior, seja no núcleo central aqui em Brasília. Mas é muito importante trabalhar com a questão das redes para as pessoas estarem atentas e informadas em tempo real. Então, e é um trabalho que está sendo muito, digamos, mobilizador para nós aqui, porque, né, nos tira realmente da rotina, do dia a dia, que é tão importante, mas que nos dá um sentimento de missão. Nós temos hoje uma missão que, antes de mais nada, é essa: ajudar a trazer os brasileiros no exterior. Então, isso é algo que mobiliza as pessoas, que, né, nos faz chegar em casa, né, a gente está trabalhando direto, olha, o que eu estou? A sensação de que está fazendo algo que realmente está fazendo a diferença para a vida das pessoas. Excelente. Isso realmente tem sido confortante. Nós temos recebido no nosso observatório relatos de brasileiros que estavam no exterior e que chegaram, e todos, assim, muito contentes em saber que o nosso país tem feito esse trabalho. Eu tenho aqui alguns números no relatório que o nosso departamento fez, até mencionando aí algo que o senhor já falou, né? Dentro da estrutura do Ministério existe um grupo consular de crise, né, o GECOM, para assistência de viajantes brasileiros, e já atendeu, segundo a última informação que recebemos, mais de 14 mil brasileiros. Existe um formulário de emergência para a prestação de auxílio consular, bem como números telefônicos para assistência.
Esse auxílio tem sido para a viabilização de embarques, inclusão de brasileiros em voos de repatriação, liberação de vistos emergenciais, entre outras medidas. E também menciona aqui as parcerias, né, com as companhias que estão auxiliando, aqui o caso do Brasil, da Latam, da Gol, e esse movimento realmente tem beneficiado. O que poderemos informar aqui, chanceler, aos brasileiros que ainda estão fora do país e que desejam ser repatriados nessa assistência emergencial? O que eles devem fazer? Olha, antes de mais nada, o fundamental, hoje, o instrumento fundamental é esse formulário que está aí divulgado por todas as nossas redes, site, Twitter, Instagram e tudo, que a pessoa que ainda não fez se inscreva, mostre ali qual é a sua situação, onde está, qual é o seu número de contato. Isso é fundamental para a gente incluir as pessoas em qualquer lista que a gente faça de repatriação. Isso é a primeira coisa. É claro que cada situação é uma situação, então a gente está pronto a ouvir cada situação especificamente pelos telefones, seja nos consulados da jurisdição onde a pessoa estiver, seja aqui em Brasília. Mas o instrumento fundamental para assegurar que a pessoa esteja no mapa é esse formulário. Então, isso antes de mais nada. E aí ficar acompanhando, porque também nós estamos divulgando nas redes todas as providências, os passos que estão sendo tomados. Olha, vai ter voo tal no dia tal, estamos tentando voo tal no dia tal. Geralmente a gente coloca quando já conseguiu, né? Mas a pessoa ir sendo informada. E aí tem, em muitos casos, em alguns países, a questão do deslocamento, pessoas que não estão nas capitais, não estão nos lugares onde estão os aeroportos, e em muitos países encontram dificuldade porque a circulação pode estar bloqueada, as pessoas não podem normalmente andar pela estrada. Então, isso exige que a gente faça uma ação direta para ver como é que a gente pode organizar comboios aí de ônibus, ou o que seja, para levar as pessoas para o lugar onde teria o voo. Então, o fundamental é se inscrever, claro, ficar em contato por telefone, sempre é importante, mas, sobretudo, que a gente tenha o contato das pessoas para informar diretamente, e que acompanhe nas nossas redes o desenrolar da programação para o país em questão. Muito bem. Inclusive, vocês que nos assistem, e esse vídeo vai ficar depois gravado, vocês podem enviar também, porque, lógico, a estrutura do Ministério tem as limitações, vocês podem enviar para a própria Najuri alguma dificuldade que a gente pode encaminhar para o Ministério. E também, né, a gente tem trabalhado e conclamado as igrejas, não só no Brasil, mas em todo o mundo, que possam ser agentes de solidariedade nesse momento. Né? Nós vimos uma live com a ministra Damares e comentamos como as igrejas em Portugal têm ajudado os brasileiros que estavam lá, que foram repatriados e os que ainda estão por lá. Né? Então, vocês podem também enviar seus pedidos para a Najuri e a gente direciona para as igrejas que a gente tem contato em outros países e os casos também para o Ministério de Relações Exteriores. Né? Então, isso é importante. Ainda a título de accountability, vimos aqui várias operações que o Ministério fez, né? Países como Paraguai, Kuwait, Marrocos, Espanha, Portugal, Peru, Irã, Vietnã, vários países, então, que o Ministério tem feito esse trabalho de repatriação. Chanceler Ernesto Araújo, como está em relação aos Estados Unidos? Né? A gente tem acompanhado diariamente o gráfico da Universidade Johns Hopkins a respeito da pandemia e hoje o foco, me parece, que é os Estados Unidos. Tenho conversado muito com amigos de lá, inclusive com o nosso querido embaixador João Genésio, e a situação lá realmente está muito complicada. Como está a relação Brasil e Estados Unidos, a questão dos voos comerciais, como você poderia nos informar a respeito disso? Ótimo. Bom, a relação como um todo está excelente e nesse momento de crise mundial também, ela tem se reforçado. Houve esse telefonema entre o presidente Bolsonaro e o presidente Trump anteontem, se não me engano, essa semana, que confirmou isso, né? Uma solidariedade total nesse momento e uma disposição muito grande de
de trabalhar em conjunto nesse momento. Então, nós estamos em contato também muito com a Embaixada Americana aqui em Brasília, que tem um novo embaixador, que é um embaixador excelente, Todd Chapman, já está pronto a, digamos, dar mais detalhes aí para a cooperação que os Estados Unidos podem prestar a nós em várias dimensões nesse momento. Por exemplo, mobilizando companhias americanas que têm investimento no Brasil para, de alguma maneira, aumentar a sua produção, adaptar a sua produção para produzir itens aí que sejam importantes para o enfrentamento da pandemia, cooperação de várias naturezas. Estamos acompanhando, portanto, com muita atenção também o que está sendo feito nos Estados Unidos, como está a situação. Realmente é um grande número de casos, é um desafio muito grande. É um país também como o nosso de dimensões continentais, então ele é importante como uma referência também para o que pode ser feito aqui. Muito interesse no que está sendo feito lá com o uso da hidroxicloroquina, né? Que é, enfim, algo que está se testando aqui no Brasil também, com êxito, como a gente sabe, né? Um tratamento absolutamente parece fundamental. Então, estamos aí também intercambiando informações com os Estados Unidos sobre esse tipo de ação direta aí, do medicamento para o enfrentamento da Covid. Então, é uma relação, tem uma dimensão realmente que ganhou nesse último ano e pouco, né, desde que a gente está construindo essa nova relação, ganhou uma dimensão extraordinária, tem dado muitos resultados, e agora, nesse momento específico, pode dar muitos resultados, está dando já na cooperação aí no combate à questão do vírus, né? E, ao mesmo tempo, continua tudo que foi programado, tudo que os presidentes conversaram em Mar-a-Lago, na ataque que eles tiveram, decidiram várias coisas, decidiram cuidar de uma parceria econômica, que nós já estamos em conversação aí intensa, continuamos, claro que agora muito dedicados à questão do vírus, mas nada parou, continuamos aí vendo como vamos construir especificamente essa parceria econômica com os Estados Unidos. Isso vai ser muito importante, inclusive, na recuperação, né, que tem que se seguir a um momento de crise crítico agora do vírus. Quer dizer, né, será um momento, o mundo inteiro vai precisar de uma recuperação econômica. E aí nós teremos, nesse momento, estou seguro, um laço muito especial com os Estados Unidos, que vai nos ajudar, eles também, mas o Brasil certamente, a que seja uma recuperação acelerada, que a gente, né, vença aí o desafio muito grande da dimensão econômica. Muito bem. Nós vimos também nos últimos dias na imprensa que o Estado de Israel está desenvolvendo uma possível vacina para o coronavírus. O senhor tem alguma informação além daquela que saiu, que poderia nos informar aqui? Enfim, isso a gente tem acompanhado aqui, o embaixador de Israel aqui em Brasília, que nós temos muito contato, temos mantido informados sobre esses desdobramentos, estamos acompanhando com a maior atenção, e acho que há outros esforços também de desenvolvimento de vacinas, mas no caso de Israel, isso, claro, esse avanço comprova o avanço que Israel tem, né, nessa área, e acho que o acerto nosso de aumentar a nossa relação com Israel em todos os campos, né? Algo que pode ser muito produtivo, não só nesse momento agora, mas para o futuro, em toda essa dimensão tecnológica, fazendo realmente uma diferença também para as pessoas. Quer dizer, eu tenho certeza que, se isso se confirmar, será uma coisa extraordinária, a gente poderá ter um laço especial com Israel também traduzido, digamos, numa cooperação nessa área aí do enfrentamento do vírus, né? Então, é interessante essas duas menções, porque mostra que realmente dois países que tinham uma relação que estava muito abaixo do necessário anteriormente, que os Estados Unidos e Israel, nós estamos construindo, né, ao longo desse ano e 3 meses aí de governo, uma relação completamente diferente que já está rendendo frutos agora, né, no momento que a gente precisa. Isso nos confirma.
Muito bem, chanceler. Nesse contexto de pandemia, né, outros temas que surgem, né, nessa situação tem a ver com migrações e refugiados. A gente tem acompanhado, o senhor sabe, a gente tem um trabalho nessa área de acolhimento, né, de ajuda humanitária a migrantes e refugiados. Ah, como está a situação lá agora na fronteira com a Venezuela, né? Depois das medidas que foram tomadas pelo nosso governo, pelo próprio governo local, né? Como está a situação lá, ministro? Então, nós tivemos que tomar essa decisão de fechamento de fronteira. Agora, praticamente, fronteiras terrestres com todos os países estão fechadas ou com restrições. E no Brasil, muitas vezes, por iniciativa do outro país, outras vezes nossa, mas sempre Sim. procurando atentar para também as realidades locais. Então, por exemplo, no Uruguai, nós temos um entendimento aí de que esse tipo de fechamento não pode, de repente, desarticular completamente aquela vida de fronteira que existe ali na fronteira Brasil-Uruguai, que é uma fronteira onde as cidades têm uma parte num país, uma parte no outro, né? Uma integração muito grande. Então, nós procuramos tomar cuidado para que isso não afetasse a vida das pessoas que têm essa realidade fronteiriça. Mas, então, especificamente Venezuela, isso, enfim, basicamente parou ali o fluxo, mas, claro, existe todo o contingente de refugiados, migrantes venezuelanos que estão ali em Roraima, sobretudo, que estão sendo acompanhados, tratados acolhidos pela Operação Acolhida, justamente, que enfim, teve um papel, continua tendo um papel fundamental. E, ao mesmo tempo, acompanhamos, claro, com preocupação o que acontece na Venezuela, um país que já estava com uma situação, né, um regime com a atitude que a gente conhece, né, praticamente fazendo seu próprio povo passar fome, e agora, diante dessa crise, nos preocupa muito um regime que estão fazendo para assegurar minimamente a questão da saúde da própria população. Então, mas estamos em contato lá com o governo legítimo, que a gente conhece, né, do presidente Juan Guaidó, que tem meios limitados de ação hoje lá, mas que é com quem nós dialogamos e que estão preocupados também, evidentemente, com a situação dos venezuelanos. Falamos com vários amigos nossos na Venezuela que estão muito preocupados. É limitado também o que a gente pode fazer por eles. Gostaríamos de poder ter uma cooperação mais extensa, né, nessa questão do combate ao vírus, mas como, né, o regime ditatorial lá ainda mantém ali os mecanismos do poder, isso no momento não é possível da maneira que a gente gostaria. Mas especificamente em relação à Venezuela, temos esperança aí, há movimentos recentes de colocar mais pressão por uma mudança democrática, para a saída do Maduro e uma transição democrática, né? Houve essa proposta formulada pelos Estados Unidos, mas com apoio agora de praticamente todos os países do continente, os países do Grupo de Lima, o Brasil, tanto individualmente como enquanto membro do Grupo de Lima, nós apoiamos como uma ideia de colocar as coisas em movimento numa transição democrática. Então, em relação à Venezuela, é mais um exemplo de um regime que, enfim, não é mais algo que tenha condições de minimamente administrar seu próprio país. Os números que vêm da Venezuela, ninguém pode acreditar se são verdadeiros, se não são. Né? O contato que nós temos com os nossos amigos é de que é uma situação muito precária, né? Que é muito precária, e essa nossa angústia de gostaríamos de estar podendo fazer muito mais, mas um governo que não tem condições de prover, um governo que praticamente loteou o país a sindicatos do crime, né? E que ele mesmo faz parte de um sindicato do crime. Então, que não é um governo, portanto, que é um regime né, totalmente ligado à criminalidade, que não parece estar preocupado como não estava antes com o seu povo. Então, a realidade é essa, mas, né, sempre vendo uma luz no fim do túnel. Eu acho que talvez até a angústia que os venezuelanos estão vivendo hoje acelere, esperamos, uma transição democrática lá. Muito bem. Falando em solidariedade, o senhor tocou aí no ponto da Venezuela, que nós poderíamos cooperar, né, e ajudar mais. E eu, particularmente, sei, a Ana Júlia sabe que o nosso governo
sempre apoia, né, projetos de ajuda humanitária em outros países, né? Nós vimos isso, citei há pouco o contexto da guerra da Síria, por exemplo, em que várias organizações não governamentais brasileiras realizaram projetos que visavam a amenizar o sofrimento daquelas pessoas. Esses dias nós assistimos a cenas horripilantes que aconteceram no Equador, de pessoas já mortas pelo coronavírus. E a minha pergunta é, será que nós temos fôlego para também dar alguma ajuda aos nossos irmãos aqui próximos ao Brasil, chanceler? Como o senhor vê esse quadro? Eu acho que certamente, certamente. Eu acho que há situações diferentes aqui na América do Sul, os países estão com estágios diferentes aí de enfrentamento, mas acho que a gente estaria muito aberto, estamos muito abertos a participar aí de algum tipo de rede de ajuda com a participação de vocês. Acho que seria uma grande ideia a gente procurar sistematizar isso em relação aos países mais afetados. Aliás, voltando a uma coisa que eu mencionou antes, as igrejas que estão atuando aí no exterior para ajudar brasileiros, isso, inclusive, conversei com uma ideia também da ministra Damares, né, com quem sempre converso muito, e estamos totalmente empenhados em que haja uma coordenação com essas igrejas para ajudar os brasileiros que ainda não puderam ser repatriados, para organizar, para pessoas que estão, às vezes, sem ter onde ficar, né? Hotéis fecharam, os nossos consulados procuram prestar a assistência possível, mas com a presença das igrejas em muitos lugares, isso pode ser muito suavizado, essa situação do brasileiro. Então, só para dizer que nós queremos muito cooperar diretamente com as igrejas em lugares onde elas estejam presentes, especificamente em relação aos brasileiros. Portanto, não só brasileiros, acho que aqui na nossa região, dentro dessa solidariedade que é tão importante e que não deve ficar só no nível dos governos, né? Nós já tivemos aí teleconferências, inclusive de chefe de Estado dos países da América do Sul, para tentar coordenar, mas às vezes é até mais ágil, mais produtivo, uma coordenação onde os governos apenas sejam facilitadores, mas que a sociedade, as igrejas, outras entidades possam atuar. Então, eu estou pronto a gente identificar aí com os países vizinhos e outros países sul-americanos algum tipo de iniciativa em que a gente possa conversar com vocês e, olha, vamos atuar juntos para facilitar, para amenizar a situação em outros países. Quer dizer, a mesma preocupação que temos, claro, com a população brasileira, com o povo brasileiro aqui, que o presidente Bolsonaro tem expressado tanto, né? Tenho certeza que outros países têm e que a gente pode cooperar. Inclusive, sobre esse ponto, chanceler, eu falo aqui também em nome de várias igrejas do Brasil, também associações de missionários. Nós vamos trocar essas informações com o Ministério para os casos de brasileiros que, mesmo não sendo evangélicos, enfim, que o Itamaraty precise de alguma ajuda para se deslocar de um lugar para outro, para ficar num abrigo ou numa hospedaria, o que seja, para que você também envie essas informações para a gente, num papel que a gente pode exercer aí de contribuir para amenizar a situação até que eles sejam repatriados. Nós temos a convicção que o braço do Estado não é suficiente para atender a todos. Então, nesse momento, as igrejas, principalmente as igrejas históricas, elas estão empenhadas em também oferecer ajuda humanitária. Então, nós vamos trocar aí informações com o Ministério para situações que estão acontecendo em alguns países, que o próprio Ministério já ofereceu ajuda, mas a família não tem como chegar ao local e pode contar conosco. Muito obrigado. Isso é absolutamente essencial. Acho que o senhor falou tudo. O Estado não pode fazer tudo, nem pretende, né? E estamos totalmente abertos a essa complementação dos nossos trabalhos. Admiramos muitíssimo o trabalho que os senhores fazem, a Anajur, enfim, as igrejas que o senhor mencionou. Isso, nesse momento, se revela como algo absolutamente fundamental, né? Eu acho que isso também é um reflexo
pessoas falam muito o que vai mudar, né, com a crise do coronavírus. Acho que um deles é esse, é de as pessoas, né, em momentos tão críticos, voltarem a digamos, elementos que estavam mais ou menos ausentes, às vezes, das suas vidas. Olha, a conexão com a própria nação, também a conexão com, né, com todo o lado espiritual, com as igrejas, que não é simplesmente um apoio espiritual, é um apoio material direto nesse momento, porque as coisas, evidentemente, vão juntas, né? Então, eu acho que isso está se vendo, né, em tantos lugares em que as igrejas, infelizmente, estão fechadas, né? Igrejas católicas, igrejas evangélicas. As pessoas vêm cá, por que está fechado, né? E as pessoas que acham aquele negócio, né, não se davam conta de quão importante aquilo era. Às vezes, e agora que está fechado, a pessoa se dá conta, não, eu quero ir numa igreja, por que eu não posso ir numa igreja? Né? No momento, Exatamente. né? E as pessoas vão se dando conta do quão essencial é isso, justamente num momento de crise. Então, de modo que isso, acho que pode ser uma das mudanças aí que virão em termos de mentalidade, né? Eu vou aproveitar que o senhor levou, conduziu o assunto para esse lado, e eu sei que o senhor é um intelectual, é um estudioso, todas as vezes que estivemos juntos, o senhor tem essa percepção do que acontece no mundo e na sociedade. Eu acho que esse ponto que o senhor tocou aí, das pessoas enxergarem a importância que as igrejas têm nesse mecanismo de coesão social, de trazer padrão moral e um padrão de civilidade, né, para a sociedade. Eu acho que isso vai realmente, de fato, acabar despertando nas pessoas essa necessidade de que, vejam agora, nós temos todos os recursos do mundo em algumas situações, mas um simples vírus colocou toda a sociedade de cabeça para baixo, né? Que outra contribuição o senhor pode imaginar do ponto de vista espiritual, filosófico, o senhor acha que essa pandemia vai dar para o ser humano, para a humanidade em geral? Pois é, eu espero que seja um momento de pelo menos de algum renascimento, né, da sensação de que nós não estamos aqui sozinhos, né? De que não fazemos parte de uma realidade que não é simplesmente aquela realidade do dia a dia. Tem um amigo que diz que o pânico no qual muitas pessoas entram, ele é um resultado do materialismo. Ele acha que a pessoa que tem uma convicção, que tem um acesso, digamos, a outras dimensões aí da existência, do pensamento, tem uma atitude diferente, geralmente, que vai além desse pânico muito imediato, né, que é o pânico de quem realmente muitas vezes está preso numa certa dimensão. Enfim, claro que não quero criticar e não quero dizer que, enfim, toda pessoa está sujeita ao medo da morte, ao medo pela sua saúde, pela da sua família, né? Mas é uma atitude, acho que diferente de quem tem essa percepção um pouco mais vertical da existência, né? De que a existência não se resume ali ao dia a dia. Então, talvez haja uma mudança, né, qualitativa nesse sentido. Por outro lado, a gente vê também essa questão do Estado provedor, né, que muitas pessoas falam, eu quero que o Estado seja aquele que diga o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer, que me assista em tudo e que... Então, tem muita gente que tem esse receio de que vai surgir um mundo realmente de muita dependência em relação ao Estado. Mas eu acho que não. Eu acho que pode realmente surgir ao contrário. Pessoas se dando conta, olha, o Estado não consegue tudo, não cobre tudo, né? As pessoas também têm que se mobilizar, se organizar, né, ultrapassar essa dimensão de ser simplesmente uma peça numa engrenagem estatal. Não, cada indivíduo é indivíduo, né? E por isso que a vida é assim, quer dizer, cheia de contradições, cheia de desafios que o Estado não pode resolver, né? Que a lei não pode resolver. A lei existe para
né, permitir uma vida social, mas essa vida social não pode se reduzir no Estado, na política, não pode se reduzir a isso, ela vai além. Então, talvez nesse momento em que as pessoas, né, tantas pessoas estão confinadas, numa situação totalmente diferente da usual, possam passar a pensar nisso, né, que a vida não se esgota também nessa dimensão político-jurídica e que há algo além dessa dimensão social. Eu acho muito interessante, né, o presidente ontem falou, olha, sugeriu que as pessoas façam jejum, né, né, no enfrentamento desse momento difícil. Achei uma coisa extraordinária, né, de abrir essa dimensão também onde um líder, geralmente o chefe de Estado, as pessoas pensam simplesmente na dimensão né, constitucional, claro, né, o papel de um presidente, no caso, mas eu acho que numa sociedade saudável, o papel do líder também é um papel de chamar atenção para essa conexão maior que a gente tem. E isso é o que eu acho que faz a diferença no nosso presidente, né? E que muitas pessoas admiram tanto. Essa capacidade de mobilizar pessoas para outras dimensões. E acho que é o papel de um... Isso é interessante o senhor mencionar dois aspectos. Vou começar por esse, que na realidade, quando o presidente ele conclama a título de sugestão à nação, que a nação venha... e é importante, do ponto de vista cristão, saber que o jejum é uma forma de negar a si mesmo, uma forma de arrependimento, né? A gente sempre lembra um texto específico de 2 Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e então eu ouvirei do céu a sua prece. A ideia de arrependimento, né? E é importante mencionar isso, o presidente, como chefe da nação máximo, a título de sugestão, ele pode fazer, isso não interfere na laicidade, diferentemente se fosse uma convocação, uma determinação, né? Então é importante a gente mencionar isso, que a gente sabe que nem todo mundo no Brasil é cristão e nem tem a mesma convicção, mas o fato aí é um momento de concerto nacional e, como o senhor bem disse, das pessoas se autoavaliarem daquilo que pensam sobre a existência do plano material, de um plano além do material. Enfim, eu acho que essas questões são importantes. Um outro dado que o senhor mencionou aí, que toca algo importante, é que a gente está observando que, e é isso que eu queria perguntar ao senhor, as liberdades civis fundamentais, nesse contexto, estão se arrefecendo, ou seja, nós estamos encontrando situações nas quais há uma certa, digamos, violação constitucional ou mesmo de tratados internacionais. Por exemplo, nós não estamos vivendo até esse momento um estado de defesa ou de sítio onde as liberdades civis constitucionalmente podem ser mitigadas. E, não obstante isso, a gente tem visto alguns decretos estaduais e municipais que beiram, né, ao autoritarismo. E a gente tem se preocupado com isso, porque o Estado não pode criar a ideia de pânico, nem tampouco, sem o resguardo constitucional, mitigar direitos históricos. Como o senhor está vendo isso, não só no Brasil, mas em outras nações? Os poderes dos estados internacionalmente não estão vendo essas situações, porque isso está assustando um pouco também, e mostra que exatamente como o senhor comentou, né, o segmento político e jurídico não está dando conta de compreender a situação, porque, vejam, o vírus está desmoronando um sistema constitucional, né? Algo que nós, constitucionalistas, bradamos em alta voz, temos que respeitar a Constituição. Tem decreto municipal impondo o toque de recolher e extinguindo o direito de sequer de uma organização abrir as portas. Como o senhor avalia tudo isso do ponto de vista nacional e internacional? Não, realmente a gente está muito atento a isso, né? Você vê, por exemplo, compara a situação atual com o ano ali de 2009, 2010, quando teve a gripe suína, né, o H1N1, que foi, talvez, apesar de agora seja mais grave, mas é uma situação comparável em termos de número de casos, em termos de mobilização, né? E na ocasião não houve
não houve esse tipo de, digamos, de tendência de né, cortar liberdades individuais dessa maneira. Não houve a politização que eu acho que está havendo agora em muitos países, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que se perguntar, por que essa diferença? Eu acho que hoje existem correntes aí que, não sei se conscientemente ou não, que, enfim, vem uma situação onde se justificaria uma série de medidas que, numa situação que não é de crise, não se justificaria, né? Eu não digo que seja uma pessoa ou outra, é uma certa mentalidade, né? Que tem a ver, no plano mundial, com essa ideia de uma preeminência dos organismos internacionais, como se fossem algo que dá ordens aos países individuais, né? E a gente sabe que não é, juridicamente não é. Você olha os tratados que constituem os organismos internacionais, não é assim. Mas começa a se propalar uma visão de que, olha, você tem que obedecer, no caso, ao OMS. Não é assim, não é para ser assim. A OMS pode fazer recomendações, né? Tem um papel muito importante nisso, né? A gente não contesta. Então, e acho que nem a OMS quer, assim, dar ordens aos países, mas as pessoas autonomamente começam a querer se colocar, o que é algo que quebra a soberania. Ninguém está, né, de uma maneira que ninguém votou, que ninguém escolheu, né? Então, essa mentalidade começa a ocupar, acho que, espaço no mundo e nos países individuais, né? Com essa politização também de, olha, vamos cortar liberdades em nome de uma crise. Mas por que isso não aconteceu em 2009? Né? Talvez porque governantes em alguns países em 2009 fossem diferentes, fossem governantes alinhados com uma determinada mentalidade, e hoje são governantes que têm uma mentalidade diferente, que têm uma mentalidade de soberania nacional, né? Então, a gente tem que estar atento para a instrumentalização de uma situação, claro, de pandemia, para criar algo que ninguém votou, que ninguém escolheu, uma espécie de domínio aí de organismos internacionais sobre as soberanias nacionais, que não existe, né? E nos países individuais também, enfim, acho que não vamos no Estado de Direito, né? Isso acho que é fundamental, que continuemos num Estado de Direito. Claro que medidas excepcionais estão previstas em qualquer Constituição, nós aqui, né, colocamos aí o estado de calamidade, mas dentro de um Estado de Direito, né? E algo que acho que é correlato a isso, não é exatamente o mesmo tempo, mas tudo que tem se falado em nome da ciência, né? Então, você lê muito isso hoje, que baseado na ciência, né, a entidade X vai fazer tal coisa. Olha, o que a gente vê é que há cientistas, em qualquer situação, né, dizendo coisas diferentes, né? Então, de repente surgiu a ideia de que a ciência é uma coisa monolítica, né, e que vai numa determinada direção, e se já começam a se demonizar cientistas, médicos, etc., que dizem uma coisa diferente. Eu acho que é o oposto da ciência, né? A ciência é uma coisa que está sempre aberta à discussão, e à avaliação e ao progresso. De modo que existe um viés um pouco né, preocupante nisso, diz, olha, a ciência diz tal coisa, pá, né? Não pode mais discutir, mesmo que surjam dados diferentes, né? Isso tem a ver também com a questão do Estado de Direito, com a questão das liberdades, porque usar a ciência, que é uma coisa tão fundamental, para justificar, muitas vezes, opções né, enfim, são parciais, são coisas que não, né, que têm uma parcialidade. De modo que acho que a gente precisa acompanhar tudo isso, né? Quer dizer, o enfrentamento do coronavírus não pode ser uma situação que vai gerar uma quebra das constituições nacionais, uma quebra da individualidade, das soberanias nacionais. Claro, coordenação entre os países, óbvio, né? Cooperação, em todo sentido. Estamos trabalhando diariamente nessa dimensão da cooperação, dentro da própria OMS, mas
no G20, por exemplo, tem sido tão importante nesse momento, né? Mas eu acho que a gente está vendo hoje um acirramento de coisas que existiam antes do vírus, em certas correntes aí de não permitir o pensamento, de não permitir a discussão, de uma concepção, a meu ver, errônea do que é a ciência, de contestação das liberdades nacionais e das liberdades individuais, né? E muitas vezes em nome de conceitos abstratos, porque, por exemplo, essa discussão, né, saúde versus economia, isso é uma discussão de palavras, porque isso não existe. Todo mundo sabe que, né, as coisas estão interligadas na realidade, né? Mas, absolutamente. né, isso é uma coisa que eu, né, falo muito, eu já falava antes, né? O problema do nominalismo, né, de você discutir palavras, você organizar sua cabeça a partir de palavras abstratas e não a partir de uma realidade. Claro que o pensamento precisa da linguagem para examinar a realidade, mas a linguagem não é alguma coisa autônoma. Então, começa a surgir coisas absurdas. Você prefere a saúde ou a economia? Isso não faz nenhum sentido na realidade dos fatos, né? Mas começa a haver um debate nesse sentido, sempre uma demonização, sempre, né, de quem tenta ter uma visão mais complexa, né? Então, eu vejo isso, né? Excelente. Nós estamos nos encaminhando para o final, ministro Ernesto. Antes de fazer os agradecimentos, eu só queria mencionar que nós estamos atentos também no nosso observatório a situações de perseguição religiosa que ainda estão acontecendo, né, infelizmente, em alguns países que nós já conhecemos. Eu não vou citar nenhum país aqui, porque eu não quero evitar qualquer conflito diplomático por parte de Vossa Excelência, mas eu só queria dizer que a Anajuri continua observando, né, essas situações, tentando dialogar com esses países para que não aproveitem a situação de pandemia para recrudescer o funcionamento de templos ou, enfim, né, o proselitismo religioso, porque isso está configurado em vários tratados internacionais, inclusive no artigo 18 da Declaração Universal. E estamos atentos a essas situações que estão chegando e, eventualmente, podemos precisar da cooperação, como temos tido, né, do Ministério, para que esses casos de violação não aconteçam ou não aumentem, né? E, infelizmente, ainda é uma realidade muito presente aqui no nosso mundo, né? Mas, como eu dizia, agradeço imensamente o senhor ter reservado esse espaço para poder estar conosco. Eu quero dizer ao senhor que milhares de brasileiros acompanham o trabalho que o senhor desenvolve à frente do Ministério. Um dado que eu posso falar isso em nome da Anajuri, porque nós temos atuado junto com vários ministros de Relações Exteriores há alguns anos e todos cooperaram, mas um traço que o senhor traz para o Ministério é esse traço de demonstrar que o Ministério está a serviço do povo, né? De que há um espaço democrático de interação, como isso, né, imagino um chanceler se dispor na sua agenda de tanto trabalho a querer vir aqui fazer uma accountability com uma associação nacional de juristas. Isso demonstra o trabalho sério que Vossa Excelência tem feito, né? E do ponto de vista agora como cidadão e como evangélico, eu quero dizer que muitos de nós estamos orando para que o Senhor possa abençoar a sua vida, de toda a equipe, e sabemos que num momento como esse, né, como o senhor mencionou lá no seu primeiro discurso, né, sobre Deus, eu acho que é um momento em que as pessoas devem se voltar para o Senhor e encontrar nele o refúgio e a fortaleza que não encontram em qualquer outra situação, nas suas riquezas e perspectivas pessoais. E eu quero dizer que Vossa Excelência está nas nossas orações nesse sentido. Agradeço a sua equipe também por ter intermediado todo esse trabalho, o ministro Safa, o diplomata Fabiano, enfim, todos, e que possam ter um dia abençoado aí, um bom trabalho. Muito obrigado, doutor Isiel. Olha, eu agradeço penhorado aí suas palavras, realmente muito tocado pela atenção de muitas pessoas ao que nós temos
respeito, pelas orações, que você sabe que para mim isso significa muitíssimo. Enfim, tenho tentado, como o senhor sabe, realmente trazer essa dimensão do povo brasileiro para a diplomacia, né? Eu acho que tem que ser uma diplomacia, uma política externa feita a partir do povo brasileiro. E uma das questões fundamentais, uma das características fundamentais do povo brasileiro é a enorme fé que a grande maioria dos brasileiros tem em Deus, tem né, nas suas igrejas. E isso não pode ser algo estranho à nossa diplomacia, né? Isso tem que ser algo presente na nossa vida, como é na minha vida individual, também não vou negar isso. Eu acho que a gente tem que estar inteiro nessa tarefa, e no meu caso, a fé que eu tenho, enfim, faz parte da minha tarefa, e eu procuro colocá-la, e eu acho que temos conseguido, digamos, fazer, né, com todas as dificuldades, mudanças aí que colocam, com todas as nossas limitações de pessoas que erram, que não conseguem fazer tudo que gostariam, mas acho que temos conseguido colocar realmente a nossa atividade mais perto do nosso povo. Então é muito gratificante realmente escutá-lo. É uma responsabilidade que a gente assume diariamente, né, pensar nesse conjunto dos brasileiros. E nesse momento especial é muito significativo para mim poder conversar com o senhor, com todas as pessoas que estão nos ouvindo aqui, falar um pouco daquilo que nós estamos fazendo, que nós pretendemos continuar a fazer pelos brasileiros ao redor do mundo, e ao mesmo tempo manter todas as nossas convicções, todas as nossas linhas que vêm do presidente Jair Bolsonaro, na nossa atuação externa, fazer um papel transformador do Brasil, um Brasil que todos nós queremos, que a grande maioria dos brasileiros quer, né, de liberdade. A gente falou aqui desse momento onde a crise aí do coronavírus ameaça liberdades. Eu acho que o nosso compromisso continua sendo total. Também não há uma opção entre saúde e liberdade, assim como não há uma opção de saúde e economia, né? Tudo vai junto, né? O ser humano é uma coisa integral. O ser humano é algo, né, feito à imagem e semelhança. Então é extraordinariamente complexo, né? Muito maior do que uma divisão entre, né, determinadas características, a saúde, educação, economia, não, tudo faz parte, né? E isso eu sempre insisto, a liberdade é algo fundamental, está nas nossas escrituras, tantas vezes, o conceito de liberdade. Isso nos inspira muito também, e também está na nossa Constituição, né? Então, é algo que não há uma separação, há uma convergência total de valores entre a dimensão constitucional e a dimensão da fé que a gente compartilha. Então, é isso. Me coloco à disposição de todos, sempre pronto a ajudar nesse momento específico agora, tudo que nos trouxerem de demandas aí dos brasileiros no exterior, sobretudo, mas também qualquer outra dimensão, e para o futuro, continuar nesse tema que o senhor mencionou agora, por último, da proteção da liberdade religiosa. Estamos trabalhando aí com alguns países em projetos específicos aí de tentar proteger comunidades religiosas perseguidas, muito especialmente comunidades cristãs ao redor do mundo. Vamos continuar com isso, se Deus quiser. Ótimo, isso não mencionamos isso por conta do tema central, mas esse trabalho que o Ministério tem feito de fortalecer esse movimento mundial a partir dos grandes ministeriais que os Estados Unidos promoveram junto com outras nações. Nós participamos do lançamento disso quando era ainda uma ideia, junto com o Departamento de Estado americano, e vemos o quanto isso avançou nesse governo, e principalmente com o trabalho do senhor enquanto chanceler. Então, que Deus possa ser glorificado na sua vida. Conto com o braço solidário da Anajure e das igrejas evangélicas do nosso país para ajudar nesse processo de repatriação e em qualquer missão que o senhor nos determinar. Um grande abraço, um bom dia para você e para toda a equipe aí. Bom trabalho. Muito obrigado por essa oportunidade. Conte conosco, a Anajure, todas as pessoas que estão nos assistindo aqui, contem conosco. Faremos todo o possível para continuar nesse trabalho, para fazer essa missão que nós aceitamos acontecer. Essa missão de um Brasil diferente, de um Brasil mais parecido com o que os brasileiros querem. Muito bem.
Até logo, ministro. Até lá. Tudo de bom. Obrigado, hein? Obrigado a todos.